Nós do Easy Agro, em parceria com o SynergiaCast, vamos publicar esse excelente conteúdo em nosso site. Esses insights de entrevista com especialistas e agrônomos que a gente vem fazendo aí no programa. Então acessem www.easyagro.com.br e aproveite. Também para baixar o nosso aplicativo. Você pode consultar as diversas pragas, doenças e os produtos que controlam essas pragas e doenças em nosso aplicativo. Você também pode fazer orçamento de produtos, sementes e fertilizantes no aplicativo que vai ser encaminhado para o distribuidor ou cooperativa mais próxima de você para melhor atendê-lo. Junte aos mais de nossos 37 mil usuários e mais de 4 milhões de hectares cadastrados em nossa plataforma e faça download do aplicativo hoje mesmo. Grande abraço, é gratuito. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um SynergiaCast, o podcast aqui do canal AgroSinergia. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Scatolin, Murilo Betarello e temos 3 convidados, o Igor Potter, o Paulo Gastari e o Marco Ripoli. Hoje a gente vai entrevistar o Marco Ripoli, ele é especialista em marketing, ele desenvolve negócios também, sempre voltado para o agronegócio, ele é um parceiro nosso aqui da Olivídeo, da Conteúdo Agro, faz bastante tempo, e a gente vai ter um papo bem legal sobre estratégia de marketing voltado para o agronegócio. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos aí que estão nos escutando. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Exalc, tive a oportunidade de trabalhar desde 95 com o agronegócio, focando muito na parte de cana-de-açúcar inicialmente, né? Após a faculdade, eu tive uma especialização muito grande na parte de estratégia, na parte de mecanização agrícola e tive a oportunidade de fazer um mestrado e um doutorado voltado a máquinas agrícolas, tá? Aí vocês me perguntam assim, mas o que tem máquinas agrícolas a ver com marketing, com estratégia? Tem tudo a ver porque são mecanismos e ferramentas como muitas outras existentes para melhorar a tua produtividade e melhorar o teu rendimento na propriedade rural. Após terminar meu doutorado, nesse mesmo ano eu tive a oportunidade de ser contratado pela John Deere, onde eu fui 13 anos executivo da John Deere, passando por diversas áreas, desde a área de vendas, planejamento de produto, inteligência de mercado e a parte mais estratégica, de planejamento estratégico para a América Latina. Então foram 13 anos bastante sólidos, bastante interessantes, aí onde eu aprendi muito com as pessoas e principalmente com o mercado e aquilo que os clientes mais precisam, que é produzir o melhor que eles podem no espaço de terra e no espaço de tempos que eles têm disponível para fazer isso, tá certo? Recentemente eu saí do mundo corporativo para justamente atuar no lado mais de empreendedorismo e consultoria no agronegócio. Hoje eu sou proprietário de algumas empresas voltadas no agronegócio, inclusive uma consultoria que chama Bioenergy, que a gente busca justamente estar muito próximo dos clientes para tentar entender quais são as dores desses clientes e buscar entender como é que a gente pode auxiliá-los a ser mais eficientes no seu dia a dia, tá certo? E com isso, todo esse aprendizado que eu tive, tanto na área acadêmica quanto na área corporativa, tem me ajudado bastante, Eric, a tentar entender melhor o que o cliente tem que fazer para ser melhor no que ele faz. Então, trocando isso em miúdos, eu diria para vocês assim, o meu papel é auxiliar o negócio do cliente em prosperar, em ter um benefício financeiro, porque todas as empresas hoje elas buscam benefício financeiro, elas possam prosperar nesse mercado do agronegócio brasileiro hoje e mundial, tá certo? Esse é um resumo muito rápido aí da minha atuação. E só para finalizar essa introdução, também comentar que eu sou colunista em 2 revistas, né, onde eu discuto bastante, não só a parte de estratégia, mas máquinas agrícolas, mecanização, tendências, futuros, tecnologias disruptivas, que é tanto a revista da Plant Energy quanto a revista da Stab. São revistas hoje, tanto elas impressas como digitais, que tem uma boa penetração no mercado hoje. Eu estou fazendo uma pesquisa recentemente com relação a marketing, engajamento virtual, e uma coisa que tem se falado muito é que nessa área de comunicação e marketing, o engajamento das pessoas não está muito mais relacionado com as marcas. As marcas estão perdendo muita credibilidade diante de seus clientes por causa de políticas, por causa de atitudes que às vezes não convêm com o que o consumidor final está pensando, né? Hoje tem muito mais engajamento com relação às experiências das outras pessoas que tiveram relação com a empresa do que a marca em si.
Tanto que hoje você vê em aplicativos, em sites, sempre tem comentários, sempre tem reviews de pessoas, e muitas vezes as outras pessoas acabam se baseando nessas experiências antes de tomar uma decisão de compra ou antes de tomar uma decisão em escolher uma determinada marca. Você que teve nos 2 pontos aí, né, corporativo e agora como empreendedor, como você encara que o mercado tem encarado as marcas que você está trabalhando? Se você olhar aí 15, 20 anos atrás, sem dúvida nenhuma, as marcas, né, tinham um grande peso no momento da escolha do cliente por uma solução, fosse ela um trator, uma colhedora, ou um serviço, uma consultoria, um suporte, ou até mesmo um treinamento, né? Por que era assim? Porque antigamente as marcas, elas se sobressaíam à experiência do cliente, quando ele realmente utilizava aquela sua solução, aquele seu equipamento. O que vem acontecendo de anos para cá, que vem se falando muito, já vem se falando mais do que se falava, mas ainda se fala pouco, que é realmente do Customer Experience, né? Ou chamado User Experience, que é a experiência da utilização, da convivência do cliente com determinada tecnologia. Cada vez mais se torna importante, quando você é um produtor rural, não importa se você é médio, grande ou pequeno, você vai buscar saber de seus colegas, de seus vizinhos, de seus companheiros, muitas vezes da cooperativa que você está inserido, qual é a experiência que eles tiveram sobre um determinado produto que você está interessado de comprar. Antigamente eu comprava assim, não, eu vou comprar um determinado trator de uma cor X, fosse vermelho, fosse verde, amarelo, azul, não importa, pela cor, pela bandeira que ele representa. Hoje não é mais assim, porque o nível tecnológico que essas empresas estão hoje, todas essas grandes multinacionais no mundo, estão muito próximos, né? Antigamente existia um gap maior, que com a tecnologia e com os avanços que foram acontecendo, essa distância diminuiu entre essas tecnologias. É claro, tem empresas que se sobressaem num determinado ramo de produtos, como colheitadeiras, outros se sobressaem com equipamentos de plantio em relação a outras, mas a experiência do cliente é o que está ditando essa escolha, Eric, porque, mais uma vez, não adianta você ter uma marca fabulosa, um equipamento fabuloso, se você não usa esse equipamento de uma forma correta. Então a capacitação do operador para que utilize o máximo possível das capacidades e traga o melhor benefício possível dessas máquinas, seja atingido, você precisa ter capacitação, treinamento, envolvimento da sua equipe. Só que para isso, eu vou reforçar mais uma vez, a gente está começando a ver mais e mais as opiniões dos nossos colegas para que eles falem, bom, eu já usei tal tecnologia, é uma tecnologia fácil, média ou difícil, não importa, mas eu tive a condição de retirar o benefício da tecnologia em rendimento de produtividade, por exemplo, ou em redução de horas de manutenção, ou em redução de combustível por litros por tonelada ou litros por hectare. Eu tive uma melhoria disso porque eu diminui o número de máquinas que eu precisava. Então, antigamente, quando se olhava simplesmente a marca, que era o fator de compra, porque ou a marca tinha uma relevância muito grande por ser um concessionário grande, ou porque ela tinha uma relevância, porque ela tinha um suporte ao cliente, serviços, peças e treinamentos de qualidade, ou porque o dono da concessionária é meu amigo e eu gostava de comprar dele. Isso, cada vez mais, ao meu ver, tá, pessoal, essa é a minha opinião, vem diminuindo. E o que vem aumentando, sim, é com o compartilhamento de informações dessa comunidade agropecuária que existe no Brasil hoje. Cada vez mais a gente está mais conectado, cada vez mais a gente tem mais informação disponível no mercado, informações que vão nos ajudar, nos beneficiar a trabalhar melhor nas nossas fazendas. Isso vai virando o que a gente chama da economia 4.0, né, pessoal? Que é justamente a economia da informação, dos dados. Se vocês pararem para ver hoje, as empresas mais valorizadas do mundo são empresas que não têm ativos praticamente, elas têm informação. Se você comparar isso a 1980, lá atrás, quase 3 décadas atrás, as empresas mais valiosas eram empresas como petroleiras, eram empresas como automobilísticas, que eram empresas que tinham uma quantidade de ativos muito grande e não tinha informação. Então, está existindo aí um shift, uma transição de mentalidade do ativo tangível para o intangível, né? E o conhecimento, o relacionamento, a troca de experiências entre os produtores rurais, que é essa informação compartilhada, que é um ativo intangível. Ela está sendo responsável muitas vezes para a escolha e decisão de uma compra de uma determinada máquina para uma determinada cultura.
Bom, tudo bom? Bom estar aí de novo. Prazer falar de novo aí com você, o Ripoli. A gente lá da faculdade, tive muita aula com o seu pai. Bom, você falou um pouco da opinião, né? Hoje a gente vê esse marketing de referência, opiniões de colegas, de pessoas que vivem o mesmo problema como produtor, né? Pensando pro lado agrícola. Isso a gente faz muito, né? Acho que uma das formas mais tradicionais de venda e divulgação de produtos na agricultura é o famoso dia de campo, né? Que a gente vê aí que todas as marcas, todas as empresas fazem. Só que isso é muito caro, né? O produtor sempre vê a grama do vizinho lá, o que o vizinho passou, o que o vizinho usou de semente, quanto o vizinho colheu, que máquina que o vizinho está usando. Como que você acha que a gente consegue transformar isso um pouco do tradicional? Onde você vê o futuro disso nessa parte digital? Bom, Murilo, obrigado inicialmente pelo comentário aí sobre meu pai, eu agradeço, fico feliz que o conheceu, mas vamos falar do que interessa, né? Sem dúvida nenhuma, os dias de campo hoje são as melhores ferramentas para você ter o acesso ao maior número de clientes no mesmo local, né? Mas como você mesmo já ressaltou, existe um custo muito caro ligado a ele, né? Custo de estrutura, custo de movimentação de máquinas, custo de estandes muitas vezes, custo de logística, de seguro, custo de transporte, enfim, existe uma lista de coisas que estão atreladas. O que a gente pode fazer para melhorar isso? O mercado hoje, sem dúvida nenhuma, com essa conectividade e esse acesso, pelo menos vamos dizer assim, nas grandes cidades, né? Todo mundo hoje tem um celular que acessa a internet. A gente sabe que a conectividade no Brasil ainda ela é bem precária. Nos grandes celeiros aí da expansão diária do Brasil, existe um problema sério ainda que não está sendo coberto pelas grandes empresas de telefonia. Então muitos clientes, muitos produtores estão tendo que desenvolver sua própria rede, né, de 4G ou sua rede de rádio para comunicação, onde ele realmente tem acesso à informação. Então uma forma que eu vejo como comunicação para a gente chegar melhor nesses clientes seriam fazer, por exemplo, dias de campos virtuais. Isso já tem sido feito em alguns momentos fora do país, nos Estados Unidos. Grandes empresas já estão deixando de fazer, por exemplo, aqueles grandes eventos de lançamentos de produtos que você gastaria milhões de dólares para fazer e depois eles teriam que ser replicados em todo o mundo. Estão fazendo isso de forma digital, Murilo. Eles estão fazendo uma espécie, então, eles pegam um estúdio, fazem isso dentro do estúdio, em ambiente controlado, então não importa se chove, se não chove, se está claro, se está escuro. Eles vão fazer uma apresentação que vai ser televisionada ou gravada e depois vai ser transmitida para determinados, vamos dizer assim, webinars ou até mesmo algum tipo de podcast, onde você vai ter até uma aderência muito maior de pessoas, porque muitas vezes, dependendo do momento que você faz um dia de campo, né, a gente sabe qual é a dificuldade muitas vezes do produtor sair num momento de plantio, por exemplo. Às vezes a gente tem uma tecnologia nova, alguma coisa que a gente quer apresentar, e apresenta justo na temporada de plantio da soja, do milho, etc. Aí não é um bom momento para ele sair da sua estrutura. A mesma coisa pode acontecer quando ele está colhendo. Então, você fazendo, por exemplo, um dia de campo virtual, digital, ele pode ter acesso a essa informação a qualquer hora do dia, a qualquer dia da semana, sem prejudicar o seu cronograma de trabalho. Eu, dos meus 13 anos de John Deere, praticamente os 13 anos, de alguma forma, eu sempre tive uma ligação com a parte de clientes, né? Porque eles são realmente os nossos verdadeiros chefes, como eu sempre gostava de dizer, e quem fala o que precisa, né? A gente tem que atender à necessidade do cliente para assegurar que nossas soluções vão ser percebidas que tenham valor para que sejam compradas. Então, você trabalhando de uma forma virtual, que eu gosto de dizer, porque você pode replicar e você não precisa fazer uma movimentação da sua estrutura, facilitaria muito a sua, vamos dizer assim, a sua geração de conhecimento, a sua comunicação da sua mensagem, a comunicação do valor. Porque se você parar para pensar, Murilo, antigamente a gente vendia um produto, né? E simplesmente era o produto. Vendia um trator XPTO, por exemplo. Hoje eu não vendo mais o trator, né? Eu vendo o benefício que esse trator vai trazer para a operação agrícola daquele produtor rural. E além do benefício, não só mais aí, a gente traz qual é realmente a experiência que esse produtor, ao comprar esse trator, porque a experiência do cliente ele não começa apenas no momento da entrega técnica. A experiência do cliente começa justamente no momento da negociação do trator. Muito antes disso, muitas vezes quando vai um representante do concessionário ou da cooperativa vender uma solução para o cliente no campo,
muitas vezes o próprio cliente não sabe que ele ainda precisa daquela solução. Então, para ele chegar e fazer todo esse trabalho, mapear essa jornada do cliente, que a gente chama, né? A jornada do cliente, é justamente entender que ele tem que ser abordado com uma linguagem adequada, porque cada cliente que você trabalha, cada setor, se é cana-de-açúcar, se é silvicultura, se é grão, se é cotonicultura, e dependendo do seu tamanho, você tem que ter uma linguagem para poder abordar esse cliente de uma forma mais específica, entendeu? E esse cliente vai se sentir valorizado sabendo que você vai trazer para ele uma solução que atenda a necessidade dele e não a necessidade da empresa de vender aquele produto. Ele tem que sempre ter na cabeça o seguinte: o cara está me visitando para fazer uma visita técnica ou tá de passagem aqui para conhecer, para me avaliar a minha operação, fazer um diagnóstico. E daí depois ele vai querer realmente vender uma solução para mim. Porque o grande diferencial para mim do vendedor realmente não é apenas só a pessoa que tira o pedido. O vendedor, sem dúvidas nenhuma, é a pessoa que, além de tirar o pedido, conhece as necessidades do cliente, sabe o que ele precisa, sabe aqueles pontos que deixam o cara sem dormir à noite, entendeu? Acompanha o crescimento, acompanha a safra desse cliente. E no final das contas, após ter vendido um trator, um pulverizador ou um implemento qualquer, ele ainda retorna sempre para essa propriedade rural para saber como está indo aquele equipamento e a satisfação do cliente. Porque a tua primeira venda nada mais é que a tua entrada num ciclo de recompra depois de produtos daquela marca que você está comercializando. Então, para tentar encerrar e não ser muito delongado nesta resposta, Murilo, acho que o segredo hoje, que todo mundo tem usado, é sem dúvida usar todas as tecnologias que estão disponíveis, webcasts, podcasts, lives, vídeos, enfim, tudo que você puder fazer, que você traga informações que sejam relevantes ao produtor rural, de forma clara, de forma simples. Isso vai funcionar como um meio de disseminação da cultura, de como deve ser feito, dos princípios, e sempre manter a transparência, né? Tudo aquilo que você promete, você tem que cumprir. Tudo que você entrega, fala que vai funcionar, o equipamento tem que funcionar. A pergunta que eu tenho para você, primeiramente prazer, sou o Igor Potter, e eu queria perguntar, já que você falou desse ponto de venda, a gente não vende mais o produto, mas sim o benefício que ele traz. Mas como que a gente faz para alcançar de maneira mais assertiva um cliente que é mais retraído com relação à tecnologia? Porque o pessoal do campo ainda tem essa... Como é que eu falo? Essa preocupação de falar, mas isso aí é bobagem, eu não vivi até aqui, não preciso disso. Muita gente tem aquela cabeça mais fechada. E principalmente quando, igual um cara que nem eu, que não é da área, vai falar, tipo, olha, seria interessante você ver por esse lado. O cara fala, putz, mas você nem sei quem é você, por que eu tenho que te ouvir? Perfeitamente, acho que são duas questões, né? Primeiramente, obrigado pela pergunta, é muito prazer. Eu acho que dá pra gente fazer essa resposta em duas partes, tá? A primeira parte é o seguinte: existe uma resistência muito grande à adesão de tecnologia pelos pequenos proprietários, tá? Isso é generalizado, independente da cultura. Por quê? Primeiro, sendo pequeno, ele acredita que tudo que ele já fazia, como você mencionou, é o suficiente para ele continuar prosperando. No atual momento que nós vivemos hoje, onde a gente vai ter que dobrar a produção, e o Brasil é um dos países, ou melhor, é o único país no mundo que até 2050 tem condições de dobrar a produção sem sequer tocar a reserva de área legal ou reserva permanente de matas, cada um vai ter que fazer a sua parte, não importa o seu tamanho, tá? Então, o primeiro entrave que eu vejo para o pequeno produtor, o pequeno pecuarista, a adesão da tecnologia é o custo dessa tecnologia. Vou fazer uma analogia que não tem nada a ver com agronomia, mas tem a ver com biologia. Por exemplo, anos atrás, quando fizeram o primeiro sequenciamento do DNA humano, tá? Isso foi gasto não sei quantos milhões de dólares, tá? Para fazer esse primeiro sequenciamento. Se você for hoje num laboratório fazer o teu sequenciamento lá, você não gasta mais do que $400. Isso
num range praticamente, acho que de 20 anos. Poxa, mas me falar assim, como é que isso aconteceu? Bom, isso aconteceu porque veio a tecnologia. A tecnologia ela entrou para melhorar o processo, mas com o aperfeiçoamento dessa tecnologia, ela foi ficando mais barata. E o mesmo vai acontecer no segmento agrícola e em outros segmentos da indústria. Deixa eu só complementar com uma coisa legal nessa questão. Eu tive pela Nuffield, né, viajando o mundo aí e conhecendo um pouco dessas inovações agrícolas. Meu tópico é sobre agricultura digital. Então tem uma empresa lá na Califórnia que está fazendo teste de DNA do solo por 10 a 20 dólares. Então uma coisa que a gente nem imaginava ontem, hoje com essa preocupação em biologia do solo, essas coisas, os caras estão fazendo teste do DNA presente no solo, das bactérias, fungos, e eles traçam relação disso com a fertilidade, né, cada vez melhor, mas por 10 a 20 dólares você tem uma análise dessa. É bem fantástico mesmo. Realmente, Murilo, acho que é um ótimo comentário, super pertinente, porque isso mostra, a gente tem ficado cada vez mais assertivo, né? Se você lembrasse antigamente, quando começou a agricultura de precisão, que foi lá pelos anos final da década de 80, começo da década de 90, onde a gente falava em fotos de satélite, né, em fazer mapas de produtividade, só que os grids que eram utilizados eram maiores porque a gente não tinha precisão. Hoje nós temos fotos aí que tem precisão de 1 polegada, menos de 1 polegada, que são tiradas dos satélites que estão a milhares de quilômetros de altitude da Terra, entendeu? Então isso tem realmente acelerado muito a curva de aprendizagem, a curva de crescimento, vamos dizer assim, do conhecimento, não só na agropecuária, tá? E a segunda pergunta ali, referente ao que o Igor fez, né? Eu acho o seguinte, Igor, a gente tem que entender que para existir uma adesão, independente aí do seu tamanho, a tecnologia ela tem que ser humanizada. Eu gosto muito dessa frase, humanização da tecnologia. O que significa isso? É tornar uma coisa que muitas vezes pode ser percebida como difícil, de forma que você traduza essa coisa difícil, entre aspas, para o cara em termos muito fáceis, corriqueiros do seu dia a dia, que ele vai compreender. A partir do momento que ele vê o valor daquela tecnologia e você explica para ele que para você reduzir custo de produção, para você aumentar a produtividade, para você aumentar a tua margem de lucro, você tem que fazer investimentos na sua operação, e daí com esses investimentos você vai se pagar isso em 1, 2, 3 safras, dependendo de qual é o nível desse investimento. Ele torna essa tecnologia, ele a considera como uma aliada, tá? E o que acontece também no campo hoje que a gente vê, e aí também até inclusive nos grandes clientes, muitas vezes vem uma tecnologia nova, tá? A todo momento você vê empresas, não só as grandes empresas de máquinas agrícolas, mas empresas de fertilizantes, empresas de produtos químicos, empresas de sementes, trazendo as novas tecnologias, e a gente às vezes até nem dá conta de absorver tudo isso. Só que você imagina um cliente que está lá e é assediado por tantas empresas todos os anos. Olha, eu tenho uma coisa nova, eu tenho um produto novo, você tem que experimentar. Eu tenho uma plataforma aqui que você vai ver o gerenciamento da tua frota, você vai ter que fazer isso, aquilo. Fala assim, nossa, é muita coisa. Então a primeira coisa que o cliente tem que fazer, e aí pensando estrategicamente, é entender qual tecnologia se aplica ao seu negócio em primeiro lugar, que vai fazer o maior impacto. Você sempre tem que olhar a tal da lei de Pareto, né? O 20-80. Eu quero gastar 20% do recurso, mas ter 80% do benefício. Então é avaliar o que ele mais precisa atribuir tecnologia para melhorar o teu sistema. Porque a partir do momento que essa tecnologia ela é fácil de ser absorvida, ela é fácil de ser operada, porque quem vai operar isso é uma pessoa. E essa pessoa vai ser responsável pelo uso ou não correto dessa tecnologia. Então você imagina, se você pega hoje um operador mais novo, um jovem, um recém, 20 anos, por exemplo, ele tem muito mais aptidão a lidar com aquele monte de telas que você tem hoje num trator, numa colhedora de grãos, por exemplo, comparado a um cara que tem 60, 70 anos, que está ali com aquela maquininha, que comprou uma máquina nova e simplesmente ele senta dentro daquela máquina e fala, meu Deus, isso aqui parece um avião, não é verdade? Então, tudo isso que está hoje embarcado por essas empresas e está sendo vendido por elas tem extremo valor, tem extrema importância, porque são mecanismos, são ferramentas que vão melhorar. Mas a gente não pode deixar ao lado de
tem que ser uma tecnologia de simples acesso, de simples uso e benefícios que você possa comprovar rápido. Porque quem compra tecnologia quer ver o resultado dela quase que imediato. Tá entendendo, Igor? Sim, que nesse mundo, até igual você falou do pessoal mais jovem, o pessoal está acostumado, inclusive, a ter tudo para ontem, né? Hoje, só fazer um comentário, né, para quem nos escuta, hoje coexistem 5 gerações diferentes hoje no mundo, entendeu? E são 5 gerações que, na verdade, o que acontece? Cada uma pensa de um jeito, quer uma coisa do outro jeito, sabe? Tem percepção de valor. Por exemplo, né, nós temos Baby Boomer, nós temos Geração X, nós temos o Xennials, temos os Millennials e os atuais mais novos, que é a Geração Z, né? Então existe uma coexistência de geração no mercado de trabalho, isso em todos os campos, né? Que muda muito a forma que a gente trabalha. Como você vai acessar, gera conflito, né? Muitas vezes a gente tem as gerações mais velhas nas faculdades, nas escolas, ensinando as gerações mais novas, isso é natural, mas do jeito que a tecnologia tá caminhando rápido, do jeito que está tendo cada vez mais coisas disponíveis assim nas palmas da mão, a gente vai ver que, cara, conflitos vão acontecer como acontecem hoje, né? Se você me permitir fazer uma alusão aqui ao passado, né? Antigamente, se vocês pararem para ver aí, né, os Baby Boomers, né, que é a geração de 54 a 64, qual que era a idealização de vida deles, né? O negócio deles era assim, cara, eu vou fazer uma boa faculdade, eu vou arranjar um emprego bacana, que vai ser um emprego período integral para a vida inteira, vou encontrar um parceiro ou uma parceira estável, vou casar, ter filho, comprar uma casa, um carro e acabou. Esse era o cara de 50 anos atrás, 60 anos atrás. Hoje, né, se você pegar a geração Z, que é a geração mais atual, o pessoal já nasce com tecnologia nas mãos, tá? Eles querem transparência, eles querem uma aproximação pessoal muito mais forte do que requeriam as gerações passadas, tá? Elas têm experiências de consumo diferentes, eles querem experimentar alguma coisa antes de comprar, eles querem compartilhar tudo que eles puderem por meio de redes sociais, e não só isso, eles querem ajudar, eles querem modificar o mundo através dessas redes. Muitos deles são, assim, pessoas ainda que não sabem o que querem do futuro, né? Não tem essa idealização de ter família. Muitas vezes hoje você já vê gente que fala assim, eu não vou mais alugar apartamento porque eu vou morar de Airbnb. Outro, eu não vou mais ter um carro ou uma moto porque eu vou andar de Uber. O outro fala, eu não vou ficar saindo para comer se eu tenho o tal do iFood ou Uber Eats que pode vir trazer para mim comida em casa. Então, quando você choca tantas pessoas de gerações diferentes, e isso acontece no campo também, nós temos essas 5 gerações no campo hoje, você imagina o vô, o filho e o neto que trabalham numa fazenda, se não dá conflito, se a absorção de tecnologia não é diferente. Então, Igor, é muito interessante esse momento que a gente está vivendo, cara. Eu estou dizendo, porque eu não sei quando de novo a gente vai viver isso. Então, quem está vivendo isso hoje, tendo essa experiência de poder verificar essa mudança de ideia, né? Esse mindset shift que a gente chama, de como pensar um modelo antigo e pensar um modelo novo de trabalho, é extremamente importante para você ter certeza que o teu produto que você quer vender, não importa a empresa que você trabalha, ele entre naquela camada, naquele grupo de pessoas e seja percebido como um produto de valor, um produto que não só de valor, mas que tem um custo-benefício proporcional àquilo que você vai investir, mas o mais importante é o seguinte, que vai gerar uma experiência positiva para você. E com isso você se sente totalmente satisfeito com aquilo que você adquiriu. Bom, Marco, na hora que a gente comentou que a gente ia falar dessa parte de mecanização e tecnologia, eu fiquei muito animado que essa é meio que a minha área, né? Eu sou engenheiro mecatrônico e agora estou indo mais para esse lado da ciência de dados, né? E aí, como né, ligando o que a gente estava conversando, à medida que a gente aumenta a tecnologia, a gente está aumentando a complexidade também dessas ferramentas, né? E fica difícil mesmo, até a gente eu que estou mais acostumado a trabalhar com essa parte tecnológica, às vezes você pega uma coisa nova, um algoritmo novo ali, é difícil de entender, né? E aí, a gente já comentou que de repente o produtor tem um pouco de
despreparo, é difícil da gente trazer, etc. Mas eu queria, assim, fazer uma pergunta assim, mais do lado pragmático, né? Por exemplo, o que você vê hoje que são ferramentas que já estão, de fato, né, prontas para o produtor usar, né, que a gente consegue passar para os diferentes nichos de produção aí, que eles já conseguem usar isso de maneira plena? E o que você acha que hoje ainda é aquele tipo de tecnologia que é legal, mas ainda não está pronto? De repente a gente precisa de uma nova geração chegar para poder usar, de repente a gente precisa de, né, humanizar mais essa tecnologia. Legal, Marcelo, obrigado aí, prazer aí, obrigado pela pergunta, tá? Eu também sou apaixonado pela essa parte de mecanização e máquinas agrícolas, tá? Então é um tema que o dia inteiro eu fico pensando nisso aí, né? Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte, em termos de tecnologia, tá? O que hoje já é bastante utilizado? Bom, sem dúvida nenhuma, a agricultura de precisão, o conceito como um todo, já é um conceito, não é novidade, já é um conceito antigo, tá certo? A gente vê o que está acontecendo, que antigamente que nós chamávamos que seriam tendências do mercado, que já são realidades. Por exemplo, tecnologias como drones, tá? É uma coisa que já está intrínseco, já está sendo utilizado, muitas vezes não no profissionalismo que a gente espera, que ainda não tem empresas o suficientemente debruçadas sobre isso, mas assim, muitas vezes, grandes partes das fazendas, e aí entra o filho ou o neto do produtor rural que comprou um drone e acaba comprando um equipamento e tenta usar esse equipamento para fazer imagens aéreas, para fazer um uso bem simples dessa tecnologia. Só que com essa tecnologia, tem algumas empresas já no mercado que estão fazendo levantamento de praga, levantamento de população de plantas, estão fazendo levantamento de doenças, fazem monitoramento muitas vezes por índice de fotometria para fotossíntese, para saber se está precisando de água, se não está precisando de água. Então, o uso de algoritmos, por exemplo, você é engenheiro mecatrônico, deve conhecer muito melhor do que eu, a construção de algoritmos cada vez mais vai fazer parte da nossa vida, né? Eu tive recentemente alguns eventos e me falaram assim, cada vez mais nós vamos ser direcionados na nossa vida por algoritmos. Hoje já acontece, né? Se você colocar um Waze no carro e ele traça aquela rota, não é simplesmente porque a rota é a mais curta, mas muitas vezes é que vai demorar menos tempo porque essa rota foi calculada através de um algoritmo. Outras tecnologias que vem utilizando bastante, que é a parte de mapeamento de solo, a parte de levantamento de mapas de produtividade, isso são tecnologias que já estão bastante maduras, tá certo? Já existem há algum tempo no mercado, você já tem um pessoal mais mais histórico trabalhando sobre isso, e cada vez mais o que tem acontecido com essas que já existem é que tem aumentado o nível da sua acuracidade, do seu grau de assertividade, coisa que anos atrás, porque você não tinha o sinal adequado, ou você não tinha um grid pequeno bastante para analisar ponto a ponto, porque o nosso sonho, Marcelo, qual é? O sonho do produtor rural seria poder gerenciar sua propriedade planta a planta. Antigamente a gente gerenciava a produtividade rural há 50 anos atrás, minha área tem aqui 50 hectares. Daí anos se passaram com a agricultura de precisão, eu falei, não, agora eu consigo separar os meus hectares em talhões, em áreas, em glebas. Aí eu consegui dividir as glebas para cada, por exemplo, polegada quadrada. Hoje já consigo, dependendo do sistema que eu utilizo hoje de sinal GPS, né, ou RTK, muitas vezes o RTK ele tem uma correção melhor que o GPS em conjunto, que vai me dar uma precisão de 1 centímetro quadrado. Então isso já podemos dizer que ali existe um gerenciamento planta a planta ou ponto a ponto, né? Então, vou juntar os dois exemplos que eu te falei, os drones e essa quantidade de pontos que você pode gerenciar agora numa mesma produtividade rural. Porque a quantidade de dados que se gera hoje em qualquer propriedade rural é imensa. E se você não tiver pessoas ou sistemas que sejam capazes de lerem e executarem ações em cima dos dados, de nada adianta você capturar esses dados. Mas então, quanto ao meu exemplo, agora, por exemplo, existem empresas de drones que estão fazendo pulverizações localizadas com esses equipamentos. O que acontece? Eles fazem todo o mapeamento dessa fazenda, eles verificam por níveis de UVA, UVB, RFID,
desculpa, RFID não, infravermelho, near infrared, que eles chamam, né? Onde é que está tendo o problema, e com esses equipamentos eles conseguem simplesmente ir lá e aplicar a taxa certa no local certo, sem precisar entrar hoje com, por exemplo, com um autopropelido, que você tem um custo super mais elevado e você não vai aplicar com tanta certeza quanto você aplicaria num equipamento quanto esse, apesar de que já existem no mercado os pulverizadores com barra que atuam bico a bico, certo? Isso já existe no Brasil, mas já tem mais fora do Brasil há muito mais tempo, esses pulverizadores que você consegue fazer esse gerenciamento. E com relação à sua segunda pergunta, Marcelo, você perguntou assim, quais as tecnologias aí que precisariam ainda talvez amadurecer, né? Bom, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque às vezes a gente ainda nem sabe tudo que está sendo testado, né? Mas assim, uma coisa que eu diria para você que é extremamente importante, tecnologias que poderiam amadurecer. Primeiro, gerenciamento de frota. Já existem no mercado algumas empresas que trazem soluções como gerenciamento de frotas, como para cana-de-açúcar, por exemplo, os tratores e transbordos, né? E ainda precisam de maior maturidade, ao meu ver, pela minha experiência profissional e pelo que eu converso hoje com o fornecedor de cana e usineiros. Porque hoje a tecnologia existe, ela ajuda você a dimensionar o número de tratores versus o número de transbordos e caminhões que vão tirar essa cana da fazenda, mas ao mesmo tempo isso não está 100% automatizado. Então existe aí um espaço para se melhorar bastante, tá certo? Uma outra coisa que pode ser melhorada e deve ser melhorada ainda muito, que eu acredito, é o item da conectividade. Eu sei que a conectividade pode não ser a tecnologia, mas a conectividade que vai ser o capacitador para que você tenha acesso a essa tecnologia. Você imagina uma propriedade rural no meio do Mato Grosso, a 300 quilômetros da primeira cidade com uma torre de celular. Como é que você faz para utilizar todos os benefícios que você tem hoje numa máquina ou num sistema de operação? Como é que você faz isso? Ou você não usa, porque você não tem a infraestrutura, ou você monta uma infraestrutura própria, que aí o investimento é muito alto. Então, para mim, assim, existem muitas coisas que a gente pode olhar, né? Como, por exemplo, uma outra tecnologia que já existe fora do país, mas ainda é usada em pequena escala, que é quando a colhedora ela ajuda a direcionar o trator com o transbordo, né? Que a gente chama de leader follower, né? Que é a máquina que lidera e a outra acompanha. Porque qual é a ideia disso? É a automação, né? É você eliminar a necessidade de ter um segundo operador numa mesma operação. Então você imagina você ter um cara que está operando a colhedora de grãos, né? E a colhedora de grãos, apesar de ela ter o tanque graneleiro, ela tem que andar também, de preferência, com um trator e um tanque graneleiro sobressalente para você ter mais autonomia, para ela não ter que parar, né? Só que na verdade você vai precisar só de uma pessoa, né? E lá no futuro até se fala em ter os equipamentos 100% autônomos. Só que quando a gente fala em automação, em autonomia dessas máquinas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ainda no mundo inteiro não está 100% legislado como é que isso funciona. Então, por uma questão de riscos sociais, riscos materiais e pessoais, essa tecnologia ainda não levantou voo. Porque você imagina um exemplo que eu vou dar para vocês, tá? Eu tenho na minha fazenda um trator que está passando uma grade, tá certo? Do lado da minha fazenda tem uma cerca e tem a casa do meu vizinho. O que acontece por acaso se meu trator está operando sem o operador, só via satélite, fazendo o percurso que esse trator foi desenhado para fazer? Ele perde o sinal. E de repente esse trator ele atravessa a cerca e entra dentro da casa. Entrou dentro da casa, infelizmente feriu alguém que estava lá dentro ou até matou alguém que está lá dentro. De quem que é a responsabilidade? Hoje a gente não sabe. Não sei se a responsabilidade é da companhia que é dona do satélite que faltou sinal. Eu não sei se a responsabilidade é do produtor rural porque faltou sinal e ele não estava acompanhando a máquina e a máquina invadiu. Eu não sei se a responsabilidade é do fabricante do equipamento que assegurou que isso não ia acontecer e aconteceu. Então, o que a gente chama de liability, né, que é
esses problemas que podem acontecer num determinado processo, não está bem legislado. Pelo menos no Brasil não existe uma legislação que fale quem é o responsável. Então, para mim, tanto a parte de gerenciamento de máquinas, a parte de aplicação ponto a ponto, essa análise de agricultura de precisão planta a planta e a automação são tecnologias que vão melhorar muito ainda com o tempo, tá? Mas que ainda para mim não atingiram a sua maturidade. Então acho que a minha resposta é mais ou menos por esse lado, Marcelo. Apesar de todos esses avanços em tecnologia, todos esses avanços em sustentabilidade, muitas vezes o nosso setor aqui ele é vilanizado como um gastador de recursos, né? Aonde está o erro nessa visão? É um erro de comunicação? É um erro de marketing? É um erro de relações públicas? Aonde as empresas estão errando e se mostrarem que não, nós temos tecnologia o suficiente, nós temos sustentabilidade suficiente para trazer produtividade para o setor e, ao mesmo tempo, sermos sustentáveis e ambientalistas. Hoje, qualquer grande empresa, Erickson, dessas grandes produtoras de fabricantes de máquinas agrícolas, em todo o seu processo fabril, elas atendem inúmeras regulamentações ambientais, tá? É muito importante dizer isso, porque às vezes o pessoal acha que uma grande empresa ela é poluidora, ela não se atenta a aspectos socioambientais, elas não se atentam a aspectos sociais. Não, pelo contrário, elas têm todo um compromisso em suas metas, né? Eu posso dizer porque eu passei por duas grandes delas aí, as duas maiores do mundo, quando executivo, onde a gente tinha nas metas de crescimento as metas de acompanhamento também da parte ambiental. Então, ao meu ver, uma coisa que pode ser melhorada é a comunicação, sim, para o mercado, dizer que a empresa ela tem o comprometimento e mostrar o que ela vem fazendo ao longo dos anos e quais os resultados que ela vem conquistando. Que você falar uma coisa, você falar e mostrar é outra coisa. Se você tem um outro aceite de quem está tendo acesso a essa informação, né? Eu costumo dizer que o mercado agropecuário, o mercado agrícola, o mercado de máquinas, soluções, de serviços, de treinamento, de consultoria, no nosso caso, ele precisa trabalhar sim melhorar a sua imagem, sem dúvida nenhuma, tá? Porque a gente muitas vezes é alvo de outros mercados, de outros setores da indústria brasileira, ou até internacional, de mercados internacionais, que por a gente fazer mal feito o nosso marketing, o que a gente tem de bom, eles pegam nas coisas que a gente falha. Lógico, a gente falha em várias coisas também, como todo mundo. Porém, se a gente tivesse a capacidade de compartilhar mais do que vem sendo feito para assegurar a sustentabilidade, que é uma palavra que está muito forte já há muitos anos e vai cada vez mais ficar no dia a dia hoje, não só do agricultor, mas de quem também é o consumidor. Porque, como a gente vê, até o tipo de consumidor, com essas gerações que vão passando, ele muda a forma de consumo. Ele muda aquilo que ele está valorizando na compra. Eu quero comprar um produto que não tenha, por exemplo, agroquímicos. Beleza. Só que ele tem que saber que para produzir aquele produto, naquela quantidade, naquela qualidade, o uso correto do agroquímico, ele é aceitável. A gente tem que entender que, e parar, eu peço sempre para todo mundo parar de falar agrotóxico. Agrotóxico não existe, gente. É a mesma coisa da dose do remédio. Uma coisa pode ser remédio, outra coisa pode ser veneno. E funciona isso para o agroquímico. Então, sabe que quando você produz uma cultura determinada, você vai ter que utilizar fertilizante, vai ter que utilizar inseticida, herbicida, etc. Todos esses produtos, Erickson, eles têm um período de carência. Você aplica, ele tem um efeito, depois ele desaparece. Então a gente tem que parar de falar. Eu até costumo falar que tem muito ambientalista de palanque, né, entre aspas, que agrotóxico mata, que agrotóxico é isso. Não, o agroquímico é um produto como qualquer outro que você utiliza para garantir que você vai ter o produto quando você precisa com boa qualidade. Entendeu? Então, a gente falha na comunicação de como a gente utiliza esses produtos hoje, eu acredito, que a gente podia estar valorizando muito mais o produtor rural e o trabalho que ele faz no campo, do que simplesmente estar aqui apagando fogo e dando explicação para os outros. Se você parar para pensar, vou fazer um último comentário aqui por causa do tempo, que o Brasil hoje
preserva 65% da sua área, né? Sem qualquer interferência no sentido de produção, etc. E nós somos alvo, como nós estamos desmatando o país, né? O agricultor está desmatando. Isso é mentira, gente. A Europa tem menos de 10% de área preservada. E ficam falando mal do Brasil, que tem 65%. O Brasil tem de área preservada o tamanho de 35 países da Europa, só em área preservada. Então a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui dentro, a gente tem que saber falar a linguagem de quem vai estar muitas vezes lá na ponta, valorizar, apoiar o agricultor, falar para ele que as grandes empresas estão ali para contribuir, entendeu? E porque isso tudo tem impacto depois no preço da commodity quando ele vai vender o seu produto final. Isso tudo é uma reação em cadeia, uma bola de neve que, se você perde o controle, ela fica enorme e uma hora ela desaba, né? Ela destrói alguma coisa. A gente não quer que isso aconteça. Bom, bem bacana o bate-papo. Acho que daria um bate-papo para muito tempo aí. Nós nem entramos na parte de dados, de compartilhamento de dados, de quem que é o dado. Está gerando muita polêmica isso, né? Acho que a John Deere está com experiência lá nos Estados Unidos. Mas, de opinião minha também, eu tenho que a gente vai ter no futuro os drones no lá, catando a lagarta, a ferrugem, o percevejo na nossa lavoura localizada, gastando muito menos. O difícil é saber quando esse futuro vai chegar em grande escala, né? Nós não podemos esquecer que hoje, às vezes, calcário é uma tecnologia grande para alguns agricultores, né? Eu viajo muito lá para o norte, em país ainda em desenvolvimento, você joga calcário, é igual jogar adubo, então é a última tecnologia. Então, o agro ele convive com do que mais de desenvolvimento de tecnologia tem e também ainda áreas de subsistência que ainda precisa chegar nessas grandes tecnologias que a gente tem disponível. Mas muito bom estar com vocês de novo aí, pessoal. Uma boa semana. Eu acho que é isso que o Murilo falou, né? Eu acho que a gente tocou a superfície do assunto aqui. Tem muita coisa para conversar a respeito, muita. Eu acho que é o tipo de assunto que fascina porque a gente consegue imaginar muita coisa acontecendo, né? E como o Marco comentou, a gente está assistindo isso, né? De um assento muito bem na frente, assim, e tá vendo o que está acontecendo. Eu acho que nós vamos ter um tempo muito interessante vindo pra gente. Mas, ô Murilo, esse negócio dos dados aí, se ninguém souber quem é o dono, manda pra mim que eu tô querendo, viu? O Marco também, nosso colega, sempre vai estar convidado aí. O podcast vai ter uma vida longa, vai ter assunto adoidado, sempre que ele quiser, estamos à disposição. Marco, um último comentário? Quero agradecer a oportunidade mais uma vez aí de conversar com vocês, por um pouquinho da minha opinião. Vale lembrar que muita gente tem opiniões que não são as mesmas que as minhas, mas eu tento defender sempre o lado do produtor rural, do agricultor que está ali no dia a dia batalhando, porque cada vez mais ele vai ter que produzir mais alimentos com menos para mais gente. Então, eu costumo dizer que ele é o empreendedor rural, né? Porque todo dia é um dia diferente, é uma batalha diferente, nenhum dia é igual ao outro, e acho que isso que faz a nossa atividade da agricultura, da pecuária tão interessante e tão assim apaixonante, né? Porque eu sou um apaixonado pelo agro, que faz com que a gente tente buscar soluções cada vez melhores aí para o dia a dia, para ajudar esse pessoal que está no campo. Tá certo? Eu agradeço de verdade, fico à disposição. Depois, se você quiser, você pode passar meus dados para o pessoal, eu estou aqui para ajudar no que for possível. É isso aí, pessoal. Para encontrar o Marco Ripoli nas redes sociais, aqui na descrição vai estar o Facebook dele, vai estar o LinkedIn e vai ter também uma relação com as empresas que ele está envolvido, com a Energia da Terra e os outros empreendimentos que ele está à frente aí. O SinergiaCast, o podcast do canal Agro Sinergia, vai ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença do Marcelo Scatolin Queiroz, do Murilo Betarello, do Paulo Gaspar, do Igor Potter e principalmente aqui do nosso amigo Marco Ripoli. Lembrando que o canal AgroSinergia está disponível em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sigam a gente, compartilhem o link. É importante, nosso canal está crescendo, é muito legal ver isso, a galera da comunidade se envolvendo mesmo com o nosso canal. Vamos fazer crescer isso daí, pessoal, ok? Até o próximo podcast, um abraço!